Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Uplife, o Ministério de Jovens da Igreja Batista Conde em Porto Alegre. Eu sou o Timóteo Tober, sou líder dos jovens aqui na Conde e a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a nossa série Status que a gente terminou. E ao longo da série a gente abriu um link para você fazer uma pergunta sobre namoro, noivado, casamento, sexo ou assuntos afins. Se você ainda não ouviu a nossa série, você pode voltar aqui e ouvir os episódios anteriores que vão ter lá essa descrição de status, para você estar mais inteirado sobre o que a gente já lidou. A gente teve 4 perguntas que se desdobram em mais algumas, e a gente vai então hoje falar sobre essas perguntas. Eu vou ler as perguntas, trazer algumas respostas do que a Bíblia fala, o que uma vida cristã, que partindo do Evangelho, fala a respeito desses assuntos. A primeira pergunta é: como conseguir alguma menina se toda vez que eu estou interessado sou eu que tenho que fazer tudo, com elas não dando qualquer abertura e reciprocidade para alguma aproximação? Bom, para mim a primeira questão aí é o vocabulário de conseguir menina. As perguntas são anônimas, a gente não sabe quem que mandou, mas esse vocabulário de conseguir menina pode ter sido só um erro infeliz ali na hora de escrever, mas pode também mostrar uma perspectiva um tanto distorcida a ver sobre o namoro, sobre o casamento. Meu convite é você considerar qual que é o propósito de você querer estar com alguém, de ter alguém junto com você, de namorar alguém, de casar. Então, sugiro também você dar uma olhada nas pregações, mas em primeiro lugar, tanto respondendo a pergunta quanto lidando com alguns desses pontos que tem no meio dela, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar do nosso foco tá claro em Jesus, né? Jesus é quem me completa, Ele que me cuida, que me salva, que me dá tudo o que eu preciso. A Bíblia nos diz em 2 Pedro que já recebemos tudo o que nós necessitamos para a vida e piedade em Jesus, e Ele tem infinitas riquezas para a nossa bênção e para a nossa satisfação. A gente encontra alegria verdadeira em Cristo. Então, em primeiro lugar, é entender por que eu quero achar alguém, por que eu quero um namoro, quero um casamento, né? Se não dão abertura ou reciprocidade para alguma aproximação, em primeiro lugar, qual que é o seu foco? Tá em Jesus? Tá satisfeito em Jesus em primeiro lugar? E aí, a partir de Cristo, estando satisfeito nele, você, em primeiro lugar, trabalhar, no sentido básico mesmo, e falando especificamente aqui, foi um homem que fez a pergunta, mas de trabalhar, de crescer como pessoa, de ter um emprego, uma função, algo que você está trabalhando, algo que você está contribuindo para a sociedade. Você também está servindo na igreja. E aí a ideia não é servir na igreja para que as pessoas vejam e você consiga alguém, mas sim servir na igreja para contribuir com o reino, para a partir daquilo que você recebeu de Jesus, você poder compartilhar, amar o próximo como a si mesmo, cuidar do próximo, servir na igreja, servir na sociedade. E depois, em terceiro lugar, não necessariamente nessa ordem, mas tenha amizades cristãs, tenha muitos amigos, tenha amigos e amigas na igreja, pessoas que também seguem a Jesus, que também amam a Cristo, que são salvas por Ele. Tenha amigos, né? Você quer ter um relacionamento com alguém que é seu amigo, que existe uma amizade, não alguém que você não conhece e que, não, só me apaixonei e deu, mas alguém que tenha amizade, que tenha conversa, que tenha interesses. E aí em oração, especialmente isso, em oração, colocar diante de Deus. Pedir isso: Deus, eu gostaria de casar, eu gostaria de compartilhar a vida com alguém, podendo amar essa pessoa, podendo ser formado à imagem de Cristo por essa pessoa também. E aí você dá passos. Você dá passos nessa direção, indo conversar com alguém, abrindo como você se sente, convidando para caminhar. E aí depende se você está pronto para dar passos para caminhar. A questão não é, acho que ninguém nunca vai estar 100% pronto, mas se você está minimamente pronto, se você quer saber mais, olha a nossa pregação sobre namoro aqui na série sobre status. E aí você, dando esses passos, não tem como, não, eu fiz tudo certo e vai agora dar certo. Não necessariamente. A gente entende, olhando para Romanos 8, 28 e 29, especialmente, de que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Cristo, para serem formados conforme a imagem do seu Filho. Então, seja um não, seja um sim.
a gente entende que de alguma maneira misteriosa isso contribui para a formação de Jesus em você. Se for um sim, poxa, que alegria, né? Não transforma isso num ídolo, não transforma isso em algo que é uma conquista, assim, nossa, como eu sou bom, mas louva a Deus por isso. Na dependência de Deus vive esse relacionamento. E se for um não, louva a Deus também. Coloca isso diante de Deus, coloca o seu sofrimento diante de Deus também, mas louva Ele, louva a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida também, mesmo através desses nãos. A nossa segunda pergunta é de uma menina, de uma mulher, que diz o seguinte: sempre são os homens que devem dar o primeiro passo de dizer ou demonstrar interesse? É adequado que às vezes sejam as meninas a tomar a iniciativa de dizer ou demonstrar interesse primeiro? Muito legal essa pergunta. E aí aqui a gente tem algumas nuances para lidar. Primeiro eu entendo que existem dois tipos de primeiro passo. Existe o primeiro passo de um convite, um primeiro passo de uma proposição, que é o primeiro passo no sentido de convidar para namorar, convidar para um noivado, convidar para o casamento, entre aspas, convidar, né? Mas sim propor o casamento, propor o noivado, propor o namoro. Olhando para a palavra de Deus, especialmente ali em Efésios, eu entendo que isso é bom que seja um reflexo da liderança masculina. Eu acho que faz muito sentido isso ser um passo que o homem dá, refletindo uma liderança, um tomar a frente, um se arriscar, receber um não, do homem. Tá? Eu acho que isso faz sentido de acordo com a cosmovisão bíblica acerca do casamento que nós temos. Agora, existe também um primeiro passo de demonstrar interesse. Um primeiro passo de ser sincero em relação a como se sente, falar, olha, eu me sinto assim, eu tenho me sentido... tido sentimentos por você, eu tenho me sentido atraído por você, e eu gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não vejo, assim, falando abrangentemente, um problema ou uma verdade bíblica que se oponha a isso. Para mim é diferente de alguém propor um passo do que alguém expor como se sente em relação a algo. Claro, eu acho que vai depender de momento de vida que você tá, vocês dois são jovens bem novos, 18, 17 anos, 19 anos, que ainda não têm trabalho, estão entendendo quem são, às vezes recém-convertido, eu não acho que faz sentido, na verdade, nenhum dos dois. Agora, poxa, você já tem uma maturidade, você tem um interesse por alguém, você não sabe se a pessoa tem esse interesse recíproco, não seria possível dar um passo em direção a um namoro, a um casamento, mas um tempo depois também. Eu acho que faz sentido, eu não acho que é um problema não, você ir expor como você se sente. Agora, tem dois cuidados nesse processo que eu acho que é importante a gente lidar. O primeiro é de olhar para o próprio coração, né? A Bíblia fala muito sobre a gente cuidar com o nosso coração, a gente guardar o nosso coração, a gente olhar com sinceridade, inclusive pedir para Deus sondar o nosso coração, porque algumas vezes isso pode estar sendo motivado por algum medo, por alguma insegurança, um medo de vou ficar sozinho, uma insegurança sobre se a pessoa gosta ou não, uma tentativa de fisgar a pessoa para ela não ir para outra pessoa, coisas assim. O nosso coração é bem criativo nesse sentido. Então eu acho que é importante olhar para o próprio coração para entender se não existe algum medo, insegurança, algum ídolo de que se eu não tiver tal pessoa, eu não vou ser ninguém, ou se eu ficar solteira até os 30, então quer dizer, eu acho que é importante ter muito cuidado com isso, de colocar essas coisas diante de Jesus, sabendo que Ele cuida de nós, como eu falei antes, sabendo que Ele nos satisfaz, e a partir dessa satisfação eu não tenho problema nenhum, a princípio pelo menos, de alguém ir conversar, uma menina ir conversar, expor os sentimentos. Eu acho que isso inclusive tem a ver com até uma sinceridade em relação a uma amizade, né? Se os dois estão nessa amizade e a menina sente algo a mais e gostaria de algo a mais, eu entendo que talvez possa até, né, vai acabar prejudicando em parte a amizade, porque, né, a pessoa não quer só amizade. Então eu acho que faz parte inclusive de uma sinceridade falar sobre isso, se tiver de novo no momento correto, no momento certo, no momento sábio para isso no seu momento de vida. E em segundo lugar, eu acho que é cuidar, além de cuidar com o coração, cuidar com a postura ao fazer isso. De não ser nenhuma postura sedutora, talvez daria para dizer assim, uma postura de colocar
o outro numa situação de contra a parede em relação a isso, ou exigir uma resposta imediata do outro, mas numa postura de, poxa, eu gosto de você, eu me sinto algo mais entre a gente, eu gostaria de saber se isso é correspondido por você. E eu acho que isso não é um problema, eu acho que é algo que pode sim ser feito, de novo, cuidando com uma postura de ser uma postura sempre de humildade, uma postura de sabedoria, uma postura não sedutora, impositiva, dominador, mas sim de uma exposição, ao invés de uma proposição, que nem eu falei no começo, uma exposição de como se sente nesse sentido. A nossa terceira pergunta é de um homem, diz: se eu já não sou mais virgem, é melhor que eu busque casar com alguém que também não seja? Como e quando tocar nesse assunto com a pessoa? Muito bem, a gente tem vários aspectos aqui. Um deles é, primeiro, antes de tudo, não ser virgem ou ser virgem, né, não ter tido experiências sexuais anteriores ao casamento, né, porque esse é o ponto aqui, ou ter tido, não é a coisa mais importante sobre você, tá? Não é a coisa que define quem você é, não é a coisa que é o principal aspecto da sua existência, não é isso, tá? O principal aspecto de quem você é, da sua existência e do outro também é Jesus Cristo, a identidade, a união com Cristo, quem você se torna a partir da sua salvação por Cristo Jesus, né? Ao mesmo tempo, dito isso, o passado importa, a gente não pode ignorar o passado um do outro. Então, o passado importa sim, ele é o não ter a virgindade antes do casamento, até o casamento, né? Ou seja, você é solteiro e não é mais virgem, infelizmente ele é já uma traição prévia do futuro cônjuge. Você não se guardou, a pessoa não se guardou, não preservou a sua sexualidade para o contexto do presente do casamento. Então é uma traição prévia do futuro cônjuge. E querendo ou não, isso marca a pessoa, né? Especialmente dependendo da situação, mas o passado ele importa sim, ele forma também quem nós somos. Eu não acho que o passado é definitivo, ele é fechado, ele define completamente quem nós somos, mas ele é parte da nossa formação. A nossa história faz parte de quem nós somos. Então, eu acho que assim, eu não sou mais virgem, é melhor que eu busque casar com alguém que também não seja. Eu acho que tem algumas questões nesse relacionamento de lidar com essa questão de virgindade, né? A primeira possível resposta se você é alguém que está no relacionamento, você é virgem, você tem se guardado em pureza sexual, tanto de parceiros, quanto pornografia e tantas outras maneiras de imoralidade sexual presentes na nossa sociedade hoje, você tem guardado e descobre que a outra pessoa, vocês conversam sobre isso, e a outra pessoa tem um passado, tem uma história sexual, uma primeira resposta possível é ignorar e fingir que nada aconteceu, que o passado não importa, não quero saber. Eu entendo que isso não é a melhor maneira de lidar. Eu acho que isso, inclusive, eu acho uma maneira bem imatura e ingênua de achar que isso não vai afetar em nada a vida do casal depois dentro do casamento. Eu acho que é uma maneira não muito sábia de lidar com isso. Em segundo lugar, é possível a pessoa entender que não conseguiria viver com a bagagem do pecado. Ela entender a ofensa como futuro cônjuge, né, provável futuro cônjuge, mas entender que é uma ofensa isso, e entender que não conseguiria viver com a bagagem do passado do outro, ser pesado demais para conseguir lidar, até talvez por uma fraqueza própria de lidar com isso, e aí querer terminar o relacionamento. Eu não acho que isso é errado, pode ser um sinal de maturidade, de fraqueza de alguém, pode, mas ao mesmo tempo a gente entende que as pessoas podem terminar por diferenças de gosto, por diferenças de interesses futuros. Eu não acho errado, então, a pessoa decidir terminar por diferenças nesse sentido. Poxa, um lado se preservou nesse sentido e o outro não. E a pessoa entende, eu não consigo lidar com isso, eu acho pesado demais. Ok, eu não acho que é errado a pessoa fazer isso.
E a terceira opção seria a pessoa entender, sim, a gravidade do pecado passado, sentir a ofensa, saber, estar ciente dessa ofensa, mas ainda assim perdoar, estender o perdão. O perdão não tem a ver com ignorar, mas sim de entender a ofensa e ainda assim estender graça, perdão, cobrir a ofensa do outro, receber o ofensor com amor e estender essa graça que vem de Cristo sobre isso, sabendo que vai ter que lidar talvez, é muito provável, com algumas questões desse passado ao longo do relacionamento. Dito isso, ser virgem ou não ser virgem não é a coisa mais importante sobre você. É algo sobre você? É. É a coisa mais importante sobre você? Não. Então, voltando agora para a pergunta mais especificamente, eu creio que não é necessário, ou melhor, buscar alguém que também não seja virgem, até porque isso não é o principal ou o primeiro critério, né? A gente não sai por aí conversando com as pessoas e perguntando sobre isso para as pessoas, e aí então decide se a pessoa é um bom candidato, alguma pessoa que segue a Jesus, que ama a Cristo, que tem maturidade, que está no momento de vida adequado, né? Então, isso não é necessário, não é melhor buscar alguém que também não seja virgem. Sobre quando e como tocar nesse assunto com a pessoa, eu entendo que esse é um assunto que deve ser lidado no namoro, tá? Não é um assunto para ser lidado só no casamento, e eu acho que eu vou dizer que melhor, inclusive, antes de noivar, porque, especialmente no nosso contexto do Brasil, noivar geralmente envolve já planos, datas de casamento, compras, anúncios para pessoas e coisas que muitas vezes vão dificultar um pensamento mais sábio, um pensamento mais calmo, olhando para a situação como um todo para poder conversar melhor sobre isso também. Então eu diria que para cada casal vai ser diferente o tempo exato onde lidar com isso, mas eu entendo que é algo a ser conversado ali durante o namoro, trazer esse assunto à tona, falar sobre isso, compartilhar, talvez junto com compartilhar o seu testemunho de conversão, um para com o outro, ou compartilhar o seu testemunho do que Cristo tem feito na sua vida. E essa conversa, falando sobre como conversar, não deve ser explícita. A ideia não é compartilhar detalhes, mas sim conversar, expor ali o ocorrido. Eu acho que os termos bíblicos para isso ajudam a gente inclusive a ser claro, né? Porque existe a diferença do que quer dizer com o passado sexual, mas usar os termos bíblicos de sexo antes do casamento, prostituição, pornografia, enfim, o que tu quer dizer quando tu tá falando sobre um passado sexual. Eu não acho que é necessário detalhes, nomes de pessoas que teve relação sexual antes, não acho necessário, mas sim ter uma conversa franca que está buscando sinceramente o perdão. A ideia não é tentar incitar no outro alguma coisa sexual, a ideia não é querer ver a reação do outro a isso, ou qualquer coisa desse tipo, mas sim buscar o perdão do outro lado. E o lado ofendido, né, que é uma ofensa, precisa considerar isso, precisa considerar a ofensa disso, o que isso significa, e aí, idealmente, perdoar, sendo algo que os dois estão dispostos a lidar dali para frente. Eu não acho que isso é algo que deve ser trazido à tona de novo e de novo. Tem essa conversa, pode dar tempo para pensar, para refletir sobre, para buscar conselho, mas não acho que é algo que deva ser trazido à tona frequentemente pelo casal de namorados ali. Precisa ser lidado, tratado, quem sabe inclusive buscando algum conselheiro, o conselho do pastor, de um líder, de um discipulador, de alguém mais maduro na fé para lidar com isso também. E a nossa quarta pergunta é: muitos adultos cristãos com mais de 25 anos estão solteiros, porém não estão atuando em projetos da igreja para conhecer pessoas novas, ou a maioria dos cristãos da sua idade já estão noivos ou casados. O que sugeriria em tal caso? Ou a igreja tem algum evento para solteiros? Muitos não estão atuando em projetos da igreja para conhecer novas pessoas. Eu não entendo exatamente o que quer dizer isso. Eu entendo que a ideia da gente estar envolvido na vida da igreja, nos ministérios, servindo em grupos pequenos, não tem o objetivo de conhecer pessoas novas. A ideia não é eu vou me envolver nos ministérios para encontrar alguém para casar. E aí eu encontro essa pessoa, eu saio do ministério porque eu já atingi
meu objetivo ali naquele ministério. Nessa ideia, nós servimos a partir de quem somos em Cristo para amar o próximo e amar a Deus acima de tudo. E nesse servir, eu acho que é importante, e isso vale para pessoas, para adultos cristãos, para jovens, para idosos, para todas as faixas etárias, sobre a gente estar envolvido servindo a igreja, servindo a sociedade como cristãos. Agora, poxa, tenho mais de 25 anos ali, estou solteira, não estou encontrando alguém, gostaria de conhecer alguém novo, porque as pessoas que eu estou olhando talvez não me interessam ou tem alguma outra questão. O que eu faço? Eu acho que, em primeiro lugar, vai muito parecido com a primeira pergunta que a gente lidou ali sobre calmar o coração, encontrar satisfação em Cristo, estar tranquilo em Jesus nesse sentido, estar olhando para o seu momento de vida e maturidade, olhando para o coração, cuidando para que não seja fruto de medo, de idolatria, de receio, de buscar algo nas pessoas que é só Cristo que pode satisfazer, mas ao mesmo tempo ter amizades de novo, ter amizades, tenha amigos, participe de grupos de amigos, tenha pessoas que vão te ajudar a estar mais próximo de Jesus, pessoas que amam a Cristo e que estão vivendo Jesus no dia a dia. Isso faz parte da nossa vida cristã e é um ambiente onde eu vou olhar para o lado e ver amigos e ver pessoas ao meu redor para, inclusive, considerar como futuro cônjuge. Em segundo lugar, eu diria na verificação dos padrões. Que padrões que eu estou tendo? Quais são os meus critérios? São critérios bíblicos? Existe a diferença de critérios e preferências. Você pode voltar na nossa série e olhar, a gente falou um pouco sobre isso também numa das nossas pregações, mas quais são os seus padrões? Seus padrões, eles são adequados biblicamente? Eles são condizentes com o que a palavra ensina? Quais são suas preferências? E, de novo, você pode ter preferências, não é um problema. Agora, pode ser que essas suas preferências estejam acima do que é razoável ou não. E aí também tem intercâmbios com outras igrejas bíblicas cristãs, retiros que envolvem outras igrejas também, não é errado você participar disso. Cuida para não participar dessas coisas querendo encontrar alguém. Eu tô indo lá só para encontrar alguém. Mas aproveita o tempo como intercâmbio para conhecer outras igrejas, conhecer pessoas que também amam a Jesus, também estão servindo a Ele, criar novas amizades, conhecer outras pessoas, faz parte disso também, não acho que é errado. E nessas amizades, você pode talvez encontrar alguém que você gostaria de se relacionar, e aí os passos entram nos outros passos que a gente já lidou, uma dessas perguntas ou durante uma das pregações. Esse foi então o nosso primeiro episódio do podcast do Up Life, falando um pouco sobre a nossa série Status, respondendo perguntas que foram feitas. Fica ligado, se inscreve aqui no podcast da Conde para você ficar atento e não perder nossas pregações e outros conteúdos que nós ainda vamos lançar. Que Deus abençoe você, que você encontre em Jesus a satisfação, a alegria, o propósito, a vida e a salvação e que isso também te capacite a amar o próximo como a ti mesmo, inclusive nos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento e no sexo. Até a próxima!